PoaCast, mais uma vez estamos aqui hoje para falar sobre liberdade, economia e, por que não, os bastidores de novo, com Clauber Scherer. Tudo bem, Clauber? Tudo bem, meu caro. Como é que vai, amigo? Olha, fiquei sabendo que você tem um baita currículo e está nos ajudando há muito tempo, hein? Estamos há algum tempo aí já construindo Partido Novo em Porto Alegre. Então, essa é uma oportunidade que nós temos de conversar com os nossos filiados, que é a nossa grande audiência, e por que não simpatizantes também, né? E eu ouvi dizer que você já está com o Camozato há uns bons anos, hein? Isso, já são 7 anos que eu estou com o Camozato e eu acho que tem uma história aí bem interessante, como eu vim parar no gabinete do Camozato, porque em 2018 eu terminei meu doutorado em economia lá na UFMG. E aí, então, estava com as cartas na mesa, o que eu faria profissionalmente, né? E aí, uma amiga em comum me disse que aqui no Rio Grande do Sul, o vereador Felipe Camozato estava com um processo seletivo para economista, se isso não me interessaria. E dentro das possibilidades que eu analisava, uma de voltar para o Rio Grande do Sul estava valendo, né? Cláudio, você é da onde do Rio Grande do Sul? Eu sou de Santo Ângelo. Santo Ângelo? Lá das Missões. Das Missões, é longe, né? Uma caminhada de carro. E assim, eu acho que as coisas na vida elas vão fazendo sentido, porque hoje essa questão de dentro do estado, porque eu sou de Santo Ângelo, fiz minha graduação lá na FURG, em Rio Grande, e hoje com o Camozato como deputado, isso ajuda bastante, porque eu tenho uma rede de amigos, né, que foram ficando no estado, assim, nos ajuda bastante, assim, a conhecer um pouco mais o que acontece dentro do Rio Grande do Sul. E você veio com o teu conhecimento de economista, mas acabou evoluindo dentro do gabinete também e chegou a chefe de gabinete, não foi isso? Isso, exatamente. Então, eu ocupei mais ou menos 2 anos o cargo de economista. E aí, num processo de reestruturação interna, né, naturalmente as pessoas transitam, o Camozato me convidou para ser chefe de gabinete dele. Então, desde então, estamos nesse desafio aí, que é muito gratificante. E quando você chegou no chefe de gabinete, você trouxe também o conhecimento teu econômico, né? Que você já trabalhou aqueles 2 anos. E como é que foi, assim, nas decisões que você ajudou o Camozato a tomar, de repente, a um voto que ele teve de fazer, que era ligado à tua questão econômica? Talvez fosse mais fácil para você assessorá-lo, mas depois passou a outras questões, né, que vão além da economia. Como é que foi que você transitou nesse ambiente? Eu acho que é interessante, Rogério, a gente dar um passo atrás e pensar um pouco o que é um gabinete parlamentar, né? Tu pega assim, então, o deputado, o vereador, ele, pelo voto, foi chancelado a estar lá representando a população. Sim. Nessa chancela, ele recebe a autorização de montar uma equipe, que vai ser paga com dinheiro público, então tem suas responsabilidades perante o público. Sim. Só que um grande desafio que a política traz nessa relação é que essa empresa que se constitui, tá? O gabinete, a marca é a pessoa. Então, assim, o Camozato é a própria empresa Felipe Camozato. E isso exige que você, no treinamento dos teus colaboradores, das pessoas que fazem parte desse projeto, elas tenham um alinhamento elas necessitam um alinhamento muito fino sobre o que pensa o Camozato, para que o que se comunica como Camozato empresa, porque é a mesma coisa. Precisa ser a mesma coisa. Por exemplo, assim, se hoje alguém da nossa equipe entrar no Twitter e tweetar alguma coisa, o atual X, né? Alguma coisa totalmente desligada ao que o Camozato pensa ou faz, a sociedade não sabe disso. A sociedade olha para aquela postagem e vê uma postagem do Camozato. Não interessa se ele vai lá e depois diz, eu peço desculpas porque um assessor meu fez. Não, o dano reputacional está feito. Eu sempre tive isso em mente também, que a assessoria de imprensa, por exemplo, ela tem a função principal de cuidar da reputação
de quem ela assessora, né? Assessoria de imprensa política, nesse caso. Mas isso é uma responsabilidade que permeia todo o gabinete, então. Permeia todo o gabinete, e nesse processo entra muito forte o papel do chefe de gabinete, que é uma figura que flutua entre o parlamentar, né? No meu caso, entre o Camozzato, e o restante da equipe, tentando fazer que surja o menor nível de ruído entre o que um pensa e o outro recebe de informação. Então, essa acho que é uma habilidade que o chefe de gabinete precisa ter e desenvolver. No meu caso, eu precisei desenvolver porque hoje, voltando um pouco ao que tu me perguntaste, né? O cargo de chefe de gabinete, ele é muito mais um cargo de gestão do que um cargo técnico, né? Ele é uma mistura das duas coisas, pelo meu background, mas no fundo eu sou um grande gestor para que a comunicação para fora esteja alinhado com a comunicação para dentro, e que isso, com o time técnico, que é outro braço que o gabinete tem, que isso tudo em sinergia funcione e alavanque o trabalho. Sim, que legal. E como é que você tenta trabalhar isso, cuidando da reputação do candidato, levando em consideração os valores de liberdade que tem o partido e que provavelmente tem a pessoa também, Cláudia, né? Sim. Como é que você trabalha com essas duas vertentes? Porque tem os teus valores pessoais. Claro. Né? Com certeza tem alguma identificação que o partido pensa. E como é que foi até, de repente, pode contar um pouco da tua história, como é que você se tornou um cara, uma pessoa, vamos dizer assim, liberal, né? Porque nós somos hoje um partido liberal e de direita. Sim. Né? Conta um pouquinho para nós isso aí. Bom, aí voltando então, em 2018, quando eu me inscrevi para o processo seletivo de economista, eu não conhecia o Felipe Camozzato. Eu tinha uma ideia do Novo, porque estava engatinhando ainda, né? Eu não me envolvia com política diretamente, mas já tinha ouvido falar do Novo. E até eu brinco bastante assim que para um economista com uma formação mais ortodoxa, digamos assim, mais tradicional, a economia ela funciona de uma forma que não tem muito inventar. É isso, é que nem a gravidade, ela tem as suas regras. E o Novo traz isso muito, muito claro. Né? Então, assim, para mim nunca foi conflito trabalhar dentro de um gabinete do Novo, porque os princípios e valores são muito claros. E quando os princípios e valores são muito claros, e os princípios e valores de quem você trabalha também são muito claros, as coisas se alinham de uma forma que fica muito mais fácil resolver eventuais problemas de comunicação, porque aí você não tem mais problema de princípios. Você sabe para o que você trabalha. Eventualmente surgem ruídos de comunicação, mas isso daí é muito mais facilmente trabalhável do que quando não se há clareza, e isso a gente vê em muitos partidos, que um dia ele é amarelo, outro dia ele é cinza, outro dia ele é verde. Sim, que vai conforme sopra o vento. E né? isso deve ser bem desafiador aos meus colegas, chefes de gabinete e assessores trabalhar nesse tipo de ambiente. Eu acho que tu gera uma carga de dificuldade muito maior. No fundo, tu gasta muito mais energias com coisas que não são o fim em si, né? Claro. Então, como está bem definido, você já sabe o que esperar e sabe como agir, provavelmente, né? Diferente de você ter que, de repente, num outro partido, ter que sempre consultar o político por causa disso, por causa daquilo. Não, olha, os princípios são esses, eu agir desse jeito. E assim vai, né? E falando um pouquinho de liberdade, então agora vamos falar um pouquinho de liberdade econômica, você é formado em economia. Como é que foi essa transição, por exemplo, quando você estava lá na Câmara de Vereadores, né? Começou ali como na parte de economia e hoje chegou a chefe de gabinete. Quais foram as principais diferenças dentro daquilo que você entende? Por exemplo, que situações que você, como perito, vamos dizer assim, mestre em economia,
falou, olha, isso aqui não cabe dentro das situações que o partido me coloca, dos valores que me coloca? Teve alguma lei, alguma situação que você particularmente achou assim mais difícil, ou trabalhou, ou gostou de desenvolver, tanto lá na Câmara de Vereadores e, por que não, hoje também, né? Perfeito. Na Assembleia Legislativa. A formação acadêmica é aquele clássico, né? Quando você vai bota o pé no barro, é outro mundo, né? Então, assim, eu tive uma formação acadêmica bastante sólida, bastante robusta. Agora, quando tu vai pro policy maker, né? Vai trabalhar na elaboração de política pública na prática, é muito enriquecedor, assim, porque o teu conhecimento técnico, obviamente, ele é utilizado, ele é útil, mas ele acaba se reduzindo a uma fração do que está em jogo ali, né? Tanto é que o trabalho técnico de um gabinete, no fundo, ele está a serviço do trabalho político. Sim. Obviamente que o que é técnico é técnico, não vai se distorcer, mas ele trabalha em conjunto. Quem consegue isolar, na política, quem consegue isolar a política da técnica é o cientista político, não o assessor político, porque ali você está permeado pelos sentimentos da sociedade, pelo que os outros colegas, os outros parlamentares estão agindo. É um terreno muito mais movediço do que a posição que o analista, que pode pegar e olhar o cenário e dizer, é A ou é B. E então, para mim, particularmente, assim, como técnico, foi bastante desafiador e bastante interessante trabalhar com a lei orçamentária de Porto Alegre. Que foram do município agora. Do município. Teve, por 2 anos, 2020 e 2021, o Camozzato foi escolhido relator do orçamento. Hoje o orçamento de Porto Alegre está perto de 10 bi, na época era 6 bi, 7 bilhões de reais, né? E aí você tem uma responsabilidade enorme como relator, que é pegar todo aquele emaranhado de contas e emitir um parecer, né? Obviamente tu não entra na especificidade da alocação, mas como relator tu precisa mostrar um domínio e especialmente em 2020 estava surgindo em Porto Alegre o debate sobre emendas impositivas. Sim, então, conta mais sobre isso. A gente precisou fazer um trabalho bastante inovador, porque não existia antes, como acomodar isso no orçamento, observando regramentos que eram sobretudo federais em termos mais sólidos, né? E naquele ano a gente teve mais de 700 emendas no orçamento. A gente fez um trabalho bastante árduo, assim. Emendas que eram propostas pelo Camozzato, ou ele como relator as emendas sempre vêm de outros parlamentares? As emendas elas sempre vêm de outros parlamentares. Sim. Ou da população. Sim. Existe um instrumento que permite a própria população, colhendo um número mínimo de assinaturas, incluir algo no orçamento. Mas isso também vai à votação. Vai à votação, tudo vai à votação. O relator ele indica o que ele acha que, por exemplo, eu acho que essas emendas devem ser acatadas, essas devem ser rejeitadas. Eu só imagino quantos você rejeitou. Nossa, a gente teve... E aí entra a questão, né? Que o trabalho técnico precisa ser muito sério para o debate político não poluir. Porque a gente entendeu, com a nossa equipe técnica à época, que tinha algumas situações que não cabiam emendas. Não era permitido, por mais que... emenda impositiva eu indico para o que eu quero. Não. Até ali, tem um certo regramento que precisa ser seguido. E teve casos, pouquíssimos casos, no geral, os outros parlamentares foram muito solícitos. Teve alguns casos que eles não quiseram alterar. E a gente recomendou a rejeição. E o plenário acatou a rejeição. Então, teve alguma em específico assim, que você lembra que te chamou a atenção? Tinha a indicação de recurso para clube de futebol, assim, de várzea. Só que existia uma vedação clara para esse tipo de indicação. É um desvirtuamento muito grande. Assim.
apesar de que as emendas impositivas elas abrem um debate que eu acho bastante salutar em termos de representatividade, Sim. porque se você pensa o seguinte, o prefeito da vez, ele é, apesar de ele estar representando todos, ele foi eleito pela maioria. O parlamento, ele é eleito por todos, são diversas frações que se compõem para representar o todo. E quando você tem uma minoria muito pequena, como é o caso do Novo, geralmente, você tem um vereador, agora, na época o Camusato era um, depois passou a 2 e agora mantém-se 2, no universo atualmente de 35, a chance de você ser isolado e não conseguir executar políticas públicas é muito maior do que se você está na base e é num partido grande. Então, essa discussão de representatividade que as emendas impositivas trazem, ela é interessante e, na época, eu lembro que gerou uma discussão bem bacana, tanto dentro do gabinete como na sociedade, sobre isso. Assim. A questão é que as coisas se desvirtuam muito rapidamente e hoje a emenda impositiva ela é muito mais ponto de crítica social na sociedade. Quantos por cento do orçamento hoje da prefeitura são de emendas impositivas? É uma fração bem pequena, tá? Sim. Se eu não estou enganado, é 0,35 do orçamento corrente líquido. É coisa de 1 milhão por vereador. Então, seriam 35 milhões. É um valor bem baixo dentro do que é um orçamento. Sim. Obviamente que em nível federal isso é muito mais representativo, né? Sim. Inclusive num orçamento cada vez mais rígido, em que teu espaço de discricionariedade, ou seja, de onde tu efetivamente consegue escolher a votação, tem ficado cada vez menor, né? Então, assim, em nível federal isso está tomando outra proporção. O que você acha da emenda impositiva em si? Eu posso estar equivocado, mas eu percebo que ela é uma indicação política, mas quem continua executando é o prefeito, é o executivo, seja municipal, estadual, federal. Procede isso? Sim, a execução do recurso é feita pelo chefe do executivo, né? Então, o prefeito... Então, o vereador, por exemplo, nesse caso, ele indica, ele faz um papel político. Isso. Né? E como você tem regras, por isso que às vezes todo mundo demoniza muito as emendas impositivas e tal, mas eu costumo brincar, se as emendas impositivas fossem o nosso único problema, a gente estava na Suíça, né? Eu concordo contigo, Rogério. Eu acho que, por exemplo, ali no gabinete, é uma prática nossa, e o deputado federal Marcel Van Hatten também faz isso. Ele faz um processo seletivo, porque o dinheiro não é do Camusato. Sim. O dinheiro é do Estado do Rio Grande do Sul, que delegou que o Camusato, uma pequena fração do orçamento, faça a destinação, como achar mais apropriado. Só que dentro do nosso gabinete ninguém é especialista em saúde. Como é que eu vou dizer qual que é? Então a gente tentou criar critérios mínimos que permitam fazer uma indicação, porque é aquela coisa, né? São sinalizações. Se o hospital está disposto a sinalizar com a inscrição num projeto que pede quantas pessoas serão impactadas, para que tu vai usar esse dinheiro, como tu quer usar esse dinheiro, já há uma sinalização de boa-fé por parte daquela entidade de que quer fazer um bom uso. E então, assim, a gente tentou minimizar critérios de ruídos para tentar fazer a melhor destinação possível. E é engraçado porque outros parlamentares às vezes têm dificuldade de entender assim como a gente trabalha, ou até mesmo a sociedade que já está mais acostumada com emendas, eles como assim vocês fazem processo seletivo? Tá, mas tu não fez voto nessa cidade. A gente tem casos de emendas destinadas para cidades em que o Camusato não tem votos. Por quê? Porque são cidadãos gaúchos que escreveram bons projetos para a destinação de recurso público. Então, por que a gente vai... Vocês chegaram a usar as emendas também em Porto Alegre, quando vocês estavam como vereadores? Porque eu lembro que depois o Camusato foi no segundo mandato, ele migrou para a Assembleia Legislativa, né, e foi substituído pelo Thiago Álvares. Isso. Né?
E como é que foi o uso em Porto Alegre dessas emendas? Teve muita diferença do uso estadual? O critério foi o mesmo. O critério foi o mesmo de destinação. Sempre e vocês são mais procurados para essa, vamos dizer assim, você falou a palavra, tipo um concurso, vamos dizer assim, né? Tipo o processo seletivo? Um processo seletivo, né? Vocês são mais procurados ou vocês acabam procurando? Então, tem uma questão de escala que é natural, porque no estado acaba tendo uma abrangência muito maior. E o que eu percebo no passar dos anos é que a sociedade tem mais conhecimento disso. Então, eu noto que está aumentando o volume de procura, assim. E quem não tem conhecimento, às vezes nos pede reuniões, enfim, ou a gente recebe contatos e a gente diz, não, a gente faz processo seletivo, e as pessoas ficam, olha, que legal. E geralmente vira inscrição, assim. E aí é uma pena, porque no fundo hoje a gente recebe muito mais bons projetos que a gente não consegue contemplar todos, né? A gente gerou um bom problema para decidir internamente. Que legal, cara. Isso é interessante porque se nós conseguirmos mais mandatários, seja no âmbito municipal ou estadual ou até mesmo federal, isso pode virar um bom modus operandi, vamos dizer assim, né? Das pessoas procurarem os nossos parlamentares, vamos dizer assim, né? Sim, o Marcel lá é mais de 500 emendas. E tu teve algum projeto, tanto na prefeitura, eu chamo de prefeitura, mas é a Câmara de Vereadores, né? Tanto no âmbito municipal quanto estadual, que te chamou a atenção, assim, que você gostou, que você poderia, de repente, compartilhar conosco? Tu diz que houve destinação de recursos? Claro, um que a gente tem apoiado é a Junior Achievement, que trabalha com a formação empreendedora de jovens através de um programa voluntariado e que mantenedores são empresários, doadores privados, e que vai para dentro das escolas num curso de formação prática sobre empreendedorismo. A gurizada desenvolve um projeto de algum produto, faz a venda desse produto, precisa aportar capital e no fim, se dá lucro, tem a divisão, o rateio desses ganhos entre todos que participaram do projeto. Então é muito bacana a gente ver resultados bem interessantes, assim, profissionais dessas pessoas que se envolvem com essa entidade que hoje está com 30 anos. Que legal. Então, a satisfação de você indicar um projeto como esse da Junior Achievement deve trazer algo assim recompensador, né? Sim, é bem bacana ver quando bons projetos... A gente não teve problemas até hoje assim, com nenhum projeto. Acho que todos tiveram suas execuções dentro daquilo que for proposto, então tem funcionado o processo que a gente definiu. Que legal. Então, assim, para quem é afiliado e de repente pode querer participar do processo, como assim aprender empreendedorismo, tem um filho entre os 10, 15 anos, como é que poderia participar do Junior Achievement, por exemplo? Procura eles pelo site, eles têm aqui no município de Porto Alegre, eles estão em 16 escolas. Todas públicas ou particulares também? Tem as duas coisas. Que legal. Tem as duas coisas. Então você pode se inscrever por lá, ver onde geralmente é em contraturno, os encontros, se eu não estou enganado, são 8 semanas de formação. Então é um projeto bem rápido, mas muito efetivo. Que legal. E quando você, trazendo já para o lado do empreendedorismo, porque eu sou um empreendedor, quando você fez a sua formação econômica, como é que você lida com essa situação da representatividade? Não gosto muito dessa palavra, mas da importância do empreendedor na sociedade. Como é que ela está hoje inserida, na tua opinião, dentro do gabinete do Camozzato? Como é que vocês lidam com esse valor? Bom, o Camozzato ele vem para a política em 2016 saindo de empresa, né? E um dos motivadores dele foi uma frustração com burocracia que ele enfrentou em São Leopoldo, que eles estavam tentando licenciar um empreendimento e lá pelas tantas o processo foi perdido. A prefeitura perdeu o processo, um processo que tinha embarcado ali
recurso de consultoria. Ele como empresário, empreendedor, tinha investido dinheiro, e aí num processo de pedir autorização para realizar uma atividade, algo que já é, né, para quem é liberal, já é uma coisa mais questionável, foi perdido um processo. Né? Falou, cara, se eu não estiver do outro lado do balcão, não adianta também, né? Então, parecido com o que o Zema fez também, né? Parecido com o que o Zema fez. É uma trajetória similar, assim. Então, assim, no nosso gabinete, essa coisa do empreendedor sempre foi muito, muito presente, assim. Valorizada. A voz do empreendedor na política. Dentro do teu conhecimento econômico, qual é o papel do empreendedor na sociedade? O empreendedor é o motor da sociedade, né? Eu acredito muito numa visão schumpeteriana, assim, de processo econômico em que o papel do empreendedor, do empresário, ele é motor, ele é termômetro, muito atrelado ao que acontece num país, está a capacidade produtiva das pessoas que lá estão. Ah, que bacana, cara. O Schumpeter, eu li um livro dele, um resumo, né? E ele inclusive, ele tem uma visão econômica até... acho que ele não é muito contra monopólios, por exemplo. Ele não vê muito problema em monopólios. Se naturalmente eles ascenderem, é uma visão que não conflita, né? Diferente, né? Eu gostaria de estudar mais. Tu gostaria de falar um pouquinho desse assunto rapidamente, assim, pra gente ter uma aulinha contigo, já que... fala de... dessa questão dos monopólios, por exemplo. Vamos falar de privatizações, tá? Tá. Nós temos os monopólios naturais. Sim. Né? Mas nós temos os monopólios que vêm naturalmente e fazem parte do mercado e que talvez tenham até concorrentes. Né? Mas fala um pouquinho disso para nós, como é que isso lida na nossa sociedade. De repente, refereciando um pouco. Eu gosto mais dessa parte. Acho que tu entrou num ponto interessante, assim, que no Brasil se discutiu bastante, tem se discutido bastante nos 10 anos para cá, que é a questão de privatizações, né? Agora menos, né? Esse governo petista não curte muito, mas essa parte de privatizações, concessões, parcerias públicos-privadas, porque elas acabam evidenciando uma coisa que para um libertário é algo ruim, mas que para um liberal mais clássico é importante, que é a necessidade de um bom desenho de contrato. Porque uma privatização mal feita, uma concessão mal feita, ela pode ter como consequência concentração de mercado, e eventualmente até um monopólio forçado, e não aumento do bem-estar. Ou seja, as pessoas não estão sendo melhor atendidas, alguém está enriquecendo mais num processo que foi desencadeado pelo próprio poder público. Então, assim... Nesse cenário ganha muita importância as agências reguladoras, né? Então, assim, eu acredito nisso, eu acredito que mercados precisam, demandam agências reguladoras para que os serviços sejam bem providos, ao contrário de uma visão de, por exemplo, o libertário, ele acredita inclusive que se duas empresas quiserem oferecer a água, não tem problema, cada uma passa seu cano e isso não seria um problema. Eventualmente pode ser, mas eu acredito que hoje a economia, como ela funciona, como ela está desenhada, faz mais sentido você fazer a concessão, fazer a privatização e manter o aparato estatal dando o suporte, fazendo a regulação adequada para que tenha uma boa prestação de serviço. Nós temos hoje agentes reguladores no estado e no município, ou isso tudo fica em nível federal? Tem. No estado a gente tem a AGERTS, né? Ela faz o controle, então, hoje, basicamente, da Corsã e da CE. Né? Ainda que a CE tenha também regulação federal. E eu acho que são bons cases de como as coisas podem sair diferente do que se esperava, né? Porque se vê muita reclamação em torno da CE, né, equatorial, né, hoje, da prestação de serviço que ela faz. É um serviço que hoje não é feito mais de forma pública. Tá certo que quando era CE
pública, nem mesmo o ICMS era pago. Sim. Se você, como empreendedor, resolve não pagar o ICMS, o que acontece? Tu vai preso. Vai preso. Né? Agora, porque era uma empresa pública, não repassava, não acontecia absolutamente nada. E a Corsã, por outro lado, tem feito um trabalho que, na opinião pública, tem sido visto com outros olhos, né? Eu lembro que na época das enchentes ano passado, não sei se em maio ou no ano anterior, em setembro, quando a CE estava sendo bem... acho até que foi antes das enchentes, 6 meses antes da enchente. Foi no final do ano, um temporal grande. Um temporal forte. O Camozato trouxe dados mostrando que a CE já estava melhor do que na época pública, apesar de todos os problemas que estava tendo, né? Sim. Então a GERGS, você acha que aqui no Estado, pelo menos, está fazendo um papel correto, sem ser um órgão que defende mais as empresas do que a população? Eu acredito que sim, tá? Eu acredito que ela, no mínimo, está tentando fazer um trabalho bem feito. Ela já autuou algumas vezes a CE, inclusive, né? A Corsã também já foi alvo de autuação. E aí também entra o papel do parlamento, né? Que ainda que não trabalhe como regulador, é um termômetro, o parlamento é um termômetro da sociedade. Então, os descontentamentos vêm para dentro do parlamento, vão para as falas dos deputados, para as movimentações em comissões e outras ações que acabam ocorrendo na arena política, digamos assim. Né? Sim, e o político ele acaba recebendo a pressão ou a influência do eleitorado, né? Como é que o Camozato sente isso em relação a outros políticos, por exemplo? Como é que... Claro, o Camozato ele tem o padrão dele, né, determinado por ele, pelos valores do partido. Mas a gente percebe que muitas vezes político é igual feijão, né? Só na pressão. Como é que funciona isso para vocês, essa demanda popular? O nosso eleitor, o nosso público, o filiado do Novo, de modo geral, o simpatizante do Novo, ele costuma ter um nível de maturidade política um pouco diferente, né? Ele não vê o político como provedor. E isso é muito bom para quem, sob a minha perspectiva, que trabalha numa assessoria de um parlamentar. A gente é muito mais questionado de por que o Camozato está se posicionando de determinada maneira do que propriamente buscando pressioná-lo a fazer determinada coisa. Isso é muito legal, assim, inclusive nos comentários, nas postagens, enfim, que a gente acaba sendo um espaço de muito aprendizado também, muita troca. As pessoas questionam e a gente responde, às vezes elas trazem bons contrapontos. E, inclusive, isso é um ponto interessante sobre ter humildade, né? A gente nunca tem convicção não, a gente nunca tem domínio completo do que está acontecendo. Sempre vai ter uma informação ou alguém que saiba algo diferente daquilo que está no teu domínio. Sim. E a gente tenta absorver, no gabinete a gente tenta absorver ao máximo isso. Essas informações que são úteis e que vêm, seja por apoiadores, e aí pode ser inclusive via crítica. Às vezes as críticas são muito construtivas, porque a pior coisa que pode acontecer para um político é se cercar de pessoas que concordem com ele. Porque quando um político está cercado só de quem concorda, meu amigo, toma cuidado. E especialmente porque o político, ao contrário da tua empresa, que teu volume de venda cai e cresce, ele é medido a cada 4 anos. É muito mais difícil tu ter um termômetro preciso de que as coisas estão indo bem ou não. Obviamente, no nosso caso, a gente usa indicadores, a gente tem uma organização interna que dá indícios, mas nem perto do que uma empresa consegue ter, que é no dia a dia da venda. Não está dando certo a campanha, vamos mudar, o produto está caro. Você vai ter um resultado em 4 anos. E aí, se você está cercado de gente que só bajula, provavelmente vai ter uma surpresa ruim. Agora que você falou de 4 em 4 anos, como é que é essa campanha
como foram as campanhas que você participou. Primeiro você entrou num quadro técnico, depois você foi como chefe de gabinete, teve que participar dessas campanhas. A gente ainda está num momento de crescimento, de retomada, né? Talvez as coisas fiquem um pouco mais possíveis, de repente, depois de 2026, se nós conseguimos suprir a cláusula de barreiras, etc. Como é que foi, por exemplo, o Camozzato não ter podido participar daquela última semana do debate, né? Você que sabe alguma coisa de bastidores aí, conta pra gente. Então, foram 3 campanhas já que eu participei, né, com o Camozzato, e as 3 diferentes, né? Uma para vereador, uma para deputado e uma para prefeito. Cada uma tem suas especificidades, suas dificuldades, enfim, e todas muito ricas em aprendizado. E o papel que eu ocupei nelas foram diferentes também, né? Cada uma dessas campanhas. É muito interessante o período eleitoral, ele é muito difícil, porque é uma concorrência muito grande. Via de regra, o candidato ele mais um produto num mar de mesmo produto. É como se você chegasse no mercado e tivesse uma prateleira com 780 tipos de arroz, por exemplo. Você tem 45 dias para convencer as pessoas que aquela embalagem de arroz laranja com aquele número é o melhor para ela. Então isso é um desafio muito grande, o período eleitoral, e aí as estratégias que tu precisa desenvolver para isso são sempre muito interessantes. Claro que numa campanha majoritária, no caso, né, para prefeito, ao contrário de uma proporcional para vereador ou deputado, tu tem mais exposição. E ao mesmo tempo que tu tem mais exposição, tu tem mais risco. Então, assim, o Camozzato, candidato a prefeito, a blindagem que ele precisava ter, o nível de consciência que ele precisava ter do domínio técnico do que ele estava falando, era muito maior do que o candidato deputado do que o candidato a deputado ou o candidato a vereador, porque tu amplifica muito mais a mensagem quando tu é o candidato a prefeito ou tu é o candidato a governador. Então são formas diferentes de fazer a campanha. E agora para 26, o Camozzato, há uma tendência ele ser um candidato a deputado federal pelo partido, né? Eu estou vendo o cenário de 26 para o Novo de uma forma muito positiva. Eu acho que a gente tem um cenário que talvez 2018 foi parecido, assim, lá talvez uma onda diferente, mas aqui é um partido que mostra consistência nas votações, tem o melhor deputado federal do Brasil, que é o Marcelo Ratti. Você busca nas assembleias, a postura é robusta, é de acordo com os princípios, é ético. Tem o Romeu Zema, um governador que foi reeleito em primeiro turno em Minas, né? Isso tem mais de 60% de aprovação. É fenomenal. E que fez um primeiro mandato sem maioria na Assembleia. Ou seja, ele não conseguiu fazer grandes reformas porque ele não tinha votos. Todas as grandes transformações que o Zema fez foram transformações de gestão. Desligar a luz antes de sair do prédio, melhorar o fluxo de processo interno e conseguiu se reeleger em primeiro turno. Então, assim, quando você olha para 2026, você tem lá uma fragmentação, vamos pensar assim, tem 35% que é a esquerda, 35% que é a direita, 10% que não vota, e aí você tem 20% lá entre os tucanos, né, que não gostam do PT, mas que aí pelas contas deles em 2022, tucanos entre aspas, né, em 2022 votaram no PT no segundo turno porque não gostavam do Bolsonaro. Esses caras estão arrependidos. E você tem uma parcela da população que os institutos de pesquisa estão pegando, que é mais ou menos 10%, que é o MEI, que é o cara que o pai e a mãe eram classe E, ele viu o pai e a mãe ser assalariado a vida inteira e aquilo não resolveu os problemas da família, foi sempre um sufoco.
e ele quer empreender. Ele se vê como empreendedor, ele se vê como empresário, e ele começa a enxergar que a migalha do Estado não é nada mais que obrigação que o Estado está fazendo para com ele. Ele não vê mais o Estado como, que querido, está me ajudando. Não, ele está... Até ouvi uma expressão há pouco tempo, é um eleitor na adolescência. É um eleitor descontente, com um humor que oscila muito rapidamente e que vê que o serviço público não é nada mais, nada menos que obrigação. Ou seja, essa visão de que o serviço público não é nada mais, nada menos que obrigação é exatamente o que nós do Novo sempre falamos. Não há nada em especial em tu prover o básico. O que tu tem que fazer é sair do caminho dessas pessoas para que elas prosperem por caminhos próprios. E esse eleitor, ele está carente. Esses 10% aí de mês que estão ascendendo, tentando ascender. Então, assim, tem um mar para o Novo adentrar dessas pessoas que, cara, elas só querem prosperar. Sim. Elas querem que o Estado não atrapalhe a vida delas e que forneça o mínimo necessário que diz que pode e que está provendo para ela. Então, eu acho que a gente acertando o discurso, acertando a mão e trazendo esse pessoal para nós, a gente vai ter um desempenho muito interessante. Que legal, cara. Então, assim, o Partido Novo, ele vem buscando um novo público, vamos dizer assim, né? E é interessante isso, porque vislumbra um futuro positivo para o partido, com certeza, né? E a partir do momento que você falou lá atrás agora dessa questão econômica, tem o Schumpeter, você teria algum livro para indicar, que talvez até nos abrisse um pouco mais os olhos aí para essa questão econômica, de tentar identificar esse público que na sociedade que pode ser identificado com o novo mais para frente? Eu tenho uma indicação, não vai exatamente nessa linha, mas que eu gosto muito, inclusive é de um dos meus economistas favoritos da atualidade, do Darwin Sinoglu, que é o Por que as Nações Fracassam, né? O Why Nations Fail. Eu acho que ali ele consegue compilar de forma muito clara quais são os caminhos para a prosperidade de um país e é aquilo, é uma receita que não é inventar a roda. Já mais de um país já fez isso. Qual é a formação desse autor? Ele é economista. Seria ele um economista que você indicaria, que te inspira? Sim, assim? foi um cara que na minha formação ele teve bastante influência, assim, eu acho que ele tem uma forma de pensar e de buscar hipóteses muito criativas mesmo. Então, o Darwin Sinoglu é um cara que eu gosto bastante. Claro. E dentro dessa possibilidade assim econômica que você tem, dessa visão, teve algum projeto dentro da Assembleia Legislativa agora que você tem orgulho de ter participado, de ter votado, de ter auxiliado o Camozzato? A gente tem um projeto que aí eu participei mais ativamente, eu, Clauber, né? Que foi o projeto de boas práticas que a gente desenvolveu lá em 2021. Foi um projeto que a gente desenvolveu a nível Novo Brasil, que a gente mapeou nos gabinetes parlamentares práticas de gestão que eram desenvolvidas e montou um grande handbook de gestão de gabinete parlamentar. É um projeto que tenho bastante orgulho de ter ajudado a desenvolver. Deu bastante trabalho em horários paralelos e ficou bem bacana. Como é que ele foi aplicado? Assim, A gente entrevistou todos os chefes de gabinetes dos gabinetes do Brasil inteiro e foi vendo o que era feito. E aí depois, isso aqui é sobreposição com isso aqui, mas esse aqui é diferente. E ainda categorizou em níveis. Por exemplo, do mais... Estou começando, o que eu faço? Vai por aqui, depois vai para esse nível. Foi bem bacana esse trabalho. E isso aí pode servir para, de repente, ajudar quem é novo na política, não só dentro de um quadro técnico, mas, de repente, quem pretende sair candidato a um cargo público, seja ele, no caso agora, de deputado estadual? Sim, eu creio que sim. Para ter uma visão, o projeto Boas Práticas ajuda, ainda que ele é um projeto que foi feito muito mais prático no sentido de quem já está em mandato, né? Estou em mandato, e agora? Essa era a resposta que a gente queria dar. Você nunca pensou em transformar isso num livro?
Oh, é uma boa ideia aí que você traz. Porque de repente poderia ser um livro que todos gostariam de ter na sua cabeceira, Interessante, cara, de gestão de gabinete, ó. Quem sabe? E para você, para a gente finalizar, assim, o que representa hoje a liberdade que o Novo traz para as pessoas, no sentido de liberdade política, de valores, etc. E, claro, a tua opinião pessoal Sim. sobre isso. Para mim, liberdade é autonomia. É um sinônimo de autonomia que pessoas possam fazer suas escolhas cientes dos seus riscos e das suas consequências em um ambiente propenso a que isso aconteça. O contexto para ti é muito importante, então. Sim. Que legal. Glauber, obrigado aí pela Valeu, prazer. Conosco. E vocês podem acompanhar o Glauber aí nas nossas redes sociais, no YouTube. Por favor, cliquem no sininho para receber as novas postagens que vamos fazer, curta e compartilhe. Vem pro Novo! BoaCast!